O vento cortante daquela montanha remota não era nada comparado ao barulho ensurdecedor que Kael carregava dentro de sua própria mente. Cada passo que ele dava em direção ao cume parecia pesar uma tonelada, não pelo esforço físico, mas pelo fardo das memórias que ele tentava, em vão, deixar para trás. Ele não estava ali em busca de iluminação espiritual ou para se tornar um santo. Kael buscava o monastério apenas para silenciar a voz da vingança que o impedia de dormir há mais de 700 dias. A traição de seu próprio irmão ainda queimava como ferro em brasa em seu peito. A perda da herança da família, as terras que pertenceram aos seus ancestrais por gerações e a dignidade de seu nome haviam sido arrancadas dele por aquele em quem ele mais confiava. Kael queria que o mundo parasse de girar. Ele queria que o silêncio das montanhas pudesse, de alguma forma, apagar as imagens do rosto sorridente de seu irmão, enquanto assinava os papéis que o deixariam na miséria. Ao atravessar os portões de pedra do monastério, ele esperava encontrar jardins de cerejeiras e monges sorridentes, oferecendo chá. Em vez disso, encontrou um pátio de pedras cinzas e um silêncio que parecia devorar qualquer tentativa de conforto. No centro do pátio, sentado sobre uma esteira gasta, estava o velho monge das sombras. Ele não parecia um mestre sábio de contos de fadas, mas sim um guerreiro antigo que havia sobrevivido a 1000 batalhas, com um rosto esculpido pelo tempo e olhos que pareciam enxergar através dos ossos de Kael. Kael se aproximou e, sem cerimônias, disse que buscava a paz. Ele explicou que não aguentava mais o peso do ódio e que precisava de um refúgio. O velho monge das sombras soltou um riso seco, um som que lembrava o quebrar de galhos mortos sob os pés. O mestre olhou para o homem exausto à sua frente e deu o primeiro aviso, uma frase que ecoaria nas paredes da alma de Kael por muito tempo. Ele disse que a paz não era um bálsamo perfumado para as feridas, mas sim uma cirurgia sem anestesia. Se Kael estava ali para se sentir bem, ele deveria ir embora naquele exato momento. O monastério não oferecia conforto, oferecia o isolamento total necessário para que o homem enfrentasse seus próprios demônios sem ter para onde fugir. Nos primeiros dias, Kael percebeu que o isolamento era uma tortura refinada. Sem o barulho da cidade, sem o trabalho e sem as distrações da vida cotidiana, a imagem de seu irmão traidor se tornava ainda mais nítida. O conflito inicial se estabeleceu de forma brutal. Kael percebeu que o monastério era um espelho, e o que ele via não era agradável. Ele confrontou o mestre, reclamando que o ambiente estava apenas piorando sua raiva. Foi então que o mestre revelou o primeiro choque de sabedoria profunda. Ele caminhou até Kael e disse que o desejo de paz do rapaz era, na verdade, uma forma refinada e perversa de ódio. Kael não queria perdoar ou entender a natureza humana. Ele queria a paz apenas para se tornar forte o suficiente para esmagar seus inimigos com a mente fria. Ele buscava a tranquilidade para ser um predador melhor, não para ser um homem livre. Essa revelação atingiu Kael como um soco no estômago. Ele percebeu que sua busca pela espiritualidade era apenas mais uma arma em seu arsenal de guerra pessoal. Para quebrar essa casca de egoísmo, o velho monge das sombras ordenou que Kael iniciasse a técnica do espelho quebrado. Kael deveria passar horas em meditação profunda, visualizando o rosto de seu irmão traidor com o máximo de detalhes possível. A instrução era clara. Ele não poderia desviar o olhar interno, não poderia amaldiçoar e não poderia fugir. Ele deveria encarar cada traço daquele rosto até que a imagem se fragmentasse em sua mente. A tensão cresceu a cada hora de vigília. Kael sentia a fúria física consumindo seu corpo. Seus punhos se fechavam sozinhos, suas unhas cravavam na palma das mãos e o suor frio escorria por suas costas. Ele visualizava o irmão rindo,
Visualizava o momento da assinatura do contrato e a dor da expulsão de sua própria casa. Era uma batalha interna entre o desejo de pular daquela montanha e a necessidade de entender por que aquela imagem ainda tinha tanto poder sobre ele. Com o passar dos dias, algo começou a mudar dentro de Kael. O ódio explosivo, aquela chama vermelha que o mantinha de pé por tanto tempo, começou a se transformar. A raiva exige muita energia, e o isolamento do monastério começou a drenar essa fonte. O que sobrou no lugar da fúria foi uma tristeza profunda e debilitante. Kael começou a chorar em silêncio durante as madrugadas, percebendo que sua armadura de ódio era a única coisa que o impedia de sentir o vazio imenso da perda. Ele entendeu que se manter com raiva era uma forma de continuar conectado ao seu irmão, mesmo que através do sofrimento. Perdoar ou buscar a paz significaria soltar aquela corda e aceitar que ele estava sozinho. A transição emocional foi devastadora. Kael sentia-se fraco, vulnerável, como se sua própria pele tivesse sido removida. Ele não era mais o guerreiro injustiçado, era apenas um homem triste sentado em uma pedra fria. O mestre observava de longe, sabendo que a cirurgia estava em andamento. A paz estava começando a cobrar seu preço, e o preço era a destruição da identidade de vítima que Kael havia construído com tanto esmero. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Ao final da primeira vigília de 7 dias, quando Kael mal conseguia se manter sentado devido ao esgotamento emocional, o velho monge das sombras se aproximou lentamente. Em suas mãos, ele segurava um pequeno objeto que parecia fora de lugar naquele ambiente austero. Era uma carta selada com cera. O papel estava amarelado pelo tempo e as bordas estavam levemente desgastadas. O mestre entregou o envelope a Kael e disse que aquele documento estava guardado no monastério há 5 anos, esperando pelo dia em que ele subisse a montanha. Kael pegou a carta com as mãos trêmulas. Ao olhar para a caligrafia no envelope, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele reconheceria aqueles traços em qualquer lugar do mundo. Era a letra de seu irmão, o traidor que ele tanto odiava. Mas havia algo perturbador naquela descoberta. A data do carimbo postal revelava que a carta havia sido enviada meses antes de qualquer traição ocorrer, antes mesmo da disputa pela herança começar. O segredo que estava dentro daquele envelope estava prestes a mudar tudo o que Kael pensava saber sobre sua própria dor e sobre o homem que ele jurou destruir. O silêncio do monastério se tornou ainda mais denso enquanto Kael quebrava o selo, sem saber que a verdadeira dor da paz estava apenas começando a se revelar. As mãos de Kael tremiam tanto que o papel amarelado parecia ganhar vida própria, ondulando sob a luz fraca das tochas que iluminavam o templo de pedra. Ele quebrou o selo de cera vermelha com um movimento brusco, e o som do rompimento foi como um osso se partindo no silêncio absoluto do monastério. Seus olhos percorreram as linhas escritas com uma pressa desesperada, mas a cada frase lida, o chão sob seus pés parecia se dissolver. A carta não continha confissões de ganância, deboche ou a frieza que ele imaginara durante anos de insônia. Pelo contrário, era um testamento de um amor que ele nunca teve a humildade de enxergar. Seu irmão explicava, em palavras carregadas de urgência, que a herança da família não era um prêmio, mas um fardo maldito manchado por uma dívida de sangue contraída pelo pai deles há décadas. Homens perigosos, cobradores de almas que não aceitavam recusas, estavam vindo para tomar tudo, incluindo a vida do herdeiro principal. Ao simular a traição e deserdar Kael de forma pública e humilhante, o irmão havia pintado um alvo em seu próprio peito. Ele garantiu que Kael fosse visto como alguém sem valor e sem recursos, alguém que não valia a pena perseguir, torturar ou matar. O irmão escolhera ser odiado para que Kael pudesse ser livre.
A revelação atingiu Kyle como uma avalanche de gelo. A vingança que ele cultivou por anos, o ódio que serviu de combustível para ele atravessar os dias mais sombrios da miséria, era baseada em uma mentira conveniente que seu próprio ego havia criado. Era muito mais fácil para Kyle se sentir uma vítima injustiçada do que aceitar o sacrifício silencioso de um mártir. O velho monge das sombras observava a respiração descompassada do rapaz de longe, mantendo as mãos escondidas nas mangas largas de sua túnica cinza. O mestre sabia que a pior dor não é a da perda física, mas a da descoberta de que nossa identidade de sofredor é uma farsa confortável que usamos para evitar a responsabilidade de viver. Kyle sentiu uma náusea profunda e visceral. Ele havia se tornado um homem amargo, um náufrago da própria raiva, enquanto seu irmão carregava o peso da dívida e do desprezo de todos, completamente sozinho. O mestre aproximou-se lentamente, seus passos não produzindo som algum sobre as pedras frias, e disse que aquele era o momento em que a cirurgia da alma realmente começava. O monge não permitiria que Kyle se afundasse apenas na culpa, pois a culpa é apenas o ego tentando se manter importante através de um novo tipo de sofrimento. Para avançar no caminho da paz verdadeira, o mestre impôs o que chamou de voto de cinzas. Kyle recebeu a ordem de reunir as únicas lembranças que ainda carregava de sua vida antiga. Um pequeno pingente de ouro, com a foto de seus pais. Um lenço de seda que pertenceu à sua mãe e a própria carta que acabara de ler. O mestre ordenou que ele fizesse uma pequena fogueira no centro do pátio e jogasse tudo ali. Kyle hesitou, sentindo o suor frio escorrer por sua testa. Aqueles objetos eram os últimos fios que o prendiam ao mundo que ele conhecia. O pingente era frio em sua mão, mas representava toda a sua história pessoal. Destruir aquilo parecia uma segunda morte, uma forma de apagar sua própria existência. O velho monge das sombras falou com uma voz que não aceitava desculpas ou fraquezas. Ele disse que o sofrimento de Kyle persistia porque ele tentava segurar fumaça com as mãos. O monge explicou que tudo o que Kyle considerava ser ele mesmo era apenas um amontoado de memórias e mágoas que já não existiam mais no tempo presente. A agonia do desapego foi esmagadora. Enquanto as chamas consumiam a seda e o papel, Kyle sentiu como se camadas de sua própria pele estivessem sendo removidas. Ele viu o rosto dos pais desaparecer sob a fuligem preta e percebeu, em um lampejo de clareza dolorosa, que o vício de se definir como uma vítima era o que o impedia de ser livre. A paz não estava no fim daquela jornada, mas no ato violento de soltar o que já estava morto. O mestre explicou que a guerra interna de Kyle era uma batalha entre o orgulho de querer estar certo sobre sua dor e a verdade budista da impermanência. Dói, porque você está tentando ser algo sólido em um universo que flui como a água, disse o monge. A paz não era um estado de felicidade constante, mas a aceitação total do vazio que resta quando todas as ilusões são queimadas até virarem pó. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio assustador. Kyle não tinha mais o ódio para lhe dar um propósito agressivo, nem as lembranças para lhe dar o conforto da melancolia. Ele se sentia como uma tela em branco, exposta ao vento cortante da montanha. No entanto, o teste final daquela fase chegou de forma abrupta e violenta. Um mensageiro, vestido com roupas de viagem cobertas de poeira e com o rosto marcado pela exaustão extrema, cruzou os portões do monastério ao entardecer. Ele trazia notícias urgentes da Cidade Baixa. O irmão de Kyle estava em seu leito de morte na antiga casa da família, consumido por uma doença que os médicos não conseguiam explicar, mas que o mensageiro descreveu como o definhamento de alguém que desistiu de lutar. O homem pedia a presença de Kyle para um último encontro antes que o fôlego o abandonasse por completo. Nesse momento,
O desejo de vingança ressurgiu dentro de Kael como uma chama que se recusa a apagar. Uma parte sombria de sua mente pensou que aquela era a justiça divina, que seu irmão finalmente pagaria com a vida, mesmo que o motivo original fosse nobre. O orgulho gritava que ele não deveria ir, que o sofrimento do outro era o preço justo pela solidão que ele próprio enfrentou nas ruas e nos becos. A frágil paz que ele começou a construir foi posta à prova de fogo. O velho monge das sombras observava o conflito nos olhos do discípulo, lembrando-o de que a paz interior exige aceitar que a justiça do mundo pode nunca acontecer da forma que o nosso ego deseja. O perdão, explicou o mestre, não é um presente para o outro, mas uma libertação para aquele que perdoa, para que ele não tenha que carregar um cadáver em decomposição nas costas pelo resto da vida. Kael estava em um ponto de ruptura emocional total. Ele olhou para o horizonte, onde a antiga casa da família ficava escondida pela neblina da tarde, e sentiu o peso colossal da escolha. Ir até o irmão significava encarar toda a realidade de sua vida despedaçada, sem as defesas do ódio para protegê-lo. Ficar no monastério seria uma fuga covarde disfarçada de espiritualidade elevada. Após horas de meditação em silêncio absoluto, Kael decidiu que partiria. Ele precisava olhar nos olhos do homem que ele amou e odiou com a mesma intensidade para encerrar aquele ciclo de sangue e silêncio. Enquanto Kael preparava sua pequena mochila para a longa descida da montanha, o velho monge das sombras aproximou-se pela última vez. O mestre não tinha o olhar de aprovação ou incentivo que Kael esperava. Em vez disso, havia uma seriedade sombria e quase fúnebre em seus traços. O monge colocou a mão no ombro de Kael e revelou que o mensageiro não havia sido enviado pelo irmão moribundo. Ele explicou que o irmão de Kael já não tinha forças sequer para falar ou reconhecer as pessoas ao seu redor. O mestre, com uma voz que parecia vir das profundezas da terra, revelou que o mensageiro fora enviado por outra pessoa, alguém que Kael acreditava estar enterrado há muitos anos, alguém cujo nome ele temia pronunciar até em seus pensamentos mais profundos. O choque daquela revelação fez o mundo de Kael girar violentamente. Ele percebeu que a rede de segredos e sacrifícios de sua família era muito mais profunda do que a carta sugeria, e que a jornada para a verdadeira paz o levaria agora para o centro de uma tempestade que ele nunca, em seus piores pesadelos, imaginou enfrentar. O mestre apenas sussurrou que a verdade é como a luz do sol. Ela pode iluminar o caminho ou cegar quem não estiver pronto para vê-la. Kael atravessou o portão de pedra, deixando o silêncio do templo para trás, sem saber que o que o esperava na antiga casa não era apenas um adeus, mas o confronto final com a sombra de seu próprio pai. A descida da montanha foi um exercício de agonia silenciosa para Kael, mas a dor física de seus pés contra as pedras afiadas era apenas um eco distante da tempestade que rugia em seu peito. O caminho de volta para a antiga casa da família parecia uma viagem no tempo, onde cada árvore torta e cada curva da estrada evocavam memórias que ele tentara enterrar sob camadas de ódio e ressentimento. Ao cruzar o portão de ferro enferrujado da propriedade, o cheiro de madeira úmida e jasmim murcho o atingiu como um soco no estômago. O silêncio daquela casa, que outrora fora cheia de risadas e promessas de um futuro brilhante, agora era pesado e opressivo, como um sudário estendido sobre o passado. Ao entrar no grande salão, Kael não encontrou o caos ou a decadência que esperava, mas sim uma ordem melancólica e poeirenta. O mensageiro que o chamara estava lá, parado como uma estátua de sombra no final do corredor. Ele não era um estranho qualquer, mas sim o antigo conselheiro e protetor de sua família. Um homem que Kael acreditava piamente ter falecido há muitos anos, logo após a derrocada financeira que destruiu o nome de seu pai.
O homem entregou a Kael um maço de documentos amarelados e começou a falar com uma voz rouca e cansada, revelando a verdade que permanecera escondida nas dobras do tempo por décadas. A traição que alimentara a fúria de Kael por tanto tempo nunca existiu da maneira que ele imaginava em seus pesadelos. Seu pai, em um momento de desespero absoluto e escolhas erradas, contraíra uma dívida de sangue com homens cruéis e impiedosos. Era uma dívida que não podia ser paga com moedas de ouro, mas com a vida ou a servidão total de seus herdeiros. O irmão de Kael, ao descobrir o perigo iminente que ameaçava destruir a vida do irmão mais novo, tomou uma decisão devastadora e solitária. Ele simulou a traição e o roubo da herança para afastar Kael de casa com violência, transformando-o em um pária para que os credores perdessem o interesse nele. O irmão aceitou carregar o peso do desprezo de todos e a marca de traidor para que Kael pudesse ser livre, vivendo sob a proteção do anonimato. O peso dessa revelação foi esmagador e paralisante. Kael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, deixando-o suspenso em um abismo de compreensão tardia. Toda a arquitetura de sua identidade, construída minuciosamente sobre o alicerce de ser a vítima injustiçada, desmoronou em um único instante de clareza. Ele percebeu que seu ódio fora a sua armadura, uma proteção falsa e pesada que o impedia de ver o sacrifício supremo de quem ele mais amava. A paz que ele buscava com tanto afinco no monastério não poderia vir enquanto ele estivesse agarrado à mentira conveniente de seu próprio ego ferido. Com os olhos marejados e o coração transbordando de uma vergonha purificadora, Kael subiu as escadas em direção ao quarto do irmão. O ambiente cheirava a ervas medicinais amargas e ao fim inevitável de uma jornada. Lá, deitado sobre os lençóis brancos e gastos, estava o homem que ele odiara com todas as suas forças por anos a fio. O irmão estava debilitado, com a pele pálida como cera e a respiração curta, mas seus olhos brilharam com um reconhecimento fraco e doce quando Kael se aproximou do leito. Não houve necessidade de palavras grandiosas, explicações detalhadas ou pedidos de desculpas formais. O perdão fluiu entre eles como um rio que finalmente encontra o oceano depois de uma longa jornada por terras áridas. Kael assumiu o papel de cuidador com uma dedicação silenciosa e profunda. Ele lavou o rosto do irmão com água fresca, segurou sua mão trêmula durante as crises mais agudas de dor e sussurrou histórias de infância para acalmar seus delírios noturnos. Naqueles momentos de serviço absoluto e desinteressado, Kael entendeu a essência mais profunda das lições do velho monge das sombras. A paz não era um estado de transe meditativo em uma caverna isolada no topo do mundo, mas a capacidade de estar presente na dor do outro sem qualquer resistência. O amor, que ele pensava ter sido extinto pelo fogo do ressentimento, renasceu através do reconhecimento da vulnerabilidade compartilhada. Cada gesto de cuidado era uma oração silenciosa, uma forma de queimar os restos do ego que ainda tentavam se agarrar à importância do próprio sofrimento. Nas últimas horas de vida do irmão, o velho monge das sombras apareceu na porta do quarto, como se tivesse caminhado entre os mundos para testemunhar o encerramento daquele ciclo de dor. O mestre não disse nada inicialmente, apenas observou a transformação radical de seu discípulo. Kael já não era o homem que buscava o silêncio para fugir do barulho ensurdecedor do mundo, mas alguém que encontrara o silêncio sagrado no centro do furacão. O monge aproximou-se e colocou a mão sobre a testa do irmão moribundo, antes de se voltar para Kael com um olhar que continha a vastidão do universo. Ele explicou que a paz interior dói tanto porque exige a morte da imagem que criamos de nós mesmos para nos sentirmos especiais ou protegidos. Para ser verdadeiramente livre,
Kyle teve que deixar morrer o personagem do homem traído e aceitar a realidade de um homem que foi amado além de sua própria compreensão limitada. A paz, disse o mestre, não é a ausência de problemas, de perdas ou de tristeza, mas a ausência total de resistência ao que é real e presente. O sofrimento acaba exatamente onde a aceitação total começa a florescer. Quando o último suspiro deixou o corpo do irmão, Kyle não sentiu o vazio paralisante da perda, mas uma plenitude estranha, serena e vasta. Ele havia cumprido seu propósito espiritual e humano. O ciclo de dívidas, segredos e ódios estava finalmente encerrado. Após o sepultamento simples no jardim da casa, sob a sombra acolhedora de uma antiga árvore que eles escalavam quando crianças, Kyle entregou a chave da propriedade para o velho conselheiro, pedindo que o lugar fosse transformado em um refúgio para aqueles que não tinham para onde ir e que carregavam fardos pesados demais para seus ombros. Kyle iniciou sua jornada de volta ao monastério, mas seus passos eram leves e diferentes agora. Ele não estava mais fugindo de nada nem de ninguém. Ele caminhava com a consciência plena de que carregava o mundo inteiro dentro de si. Ao chegar ao topo da montanha ao entardecer, ele se sentou no mesmo lugar onde fizera sua primeira vigília solitária e observou o pôr do sol. O céu estava tingido de cores vibrantes de laranja, carmesim e roxo, e o vento soprava com uma suavidade que ele nunca notara em todos os seus meses de retiro. Ele entendeu, com uma clareza absoluta, que a paz é um deserto que ele finalmente aprendera a atravessar sem qualquer medo da sede. Ele não buscava mais sentir-se bem ou alcançar um estado permanente de euforia espiritual. Ele buscava apenas sentir a verdade do momento, por mais cortante ou difícil que ela pudesse ser. A lição final estava gravada com fogo em sua alma. A paz vai te custar absolutamente tudo o que você acha que é. Mas o que resta depois do incêndio do ego é o único ouro que realmente importa nesta existência. Kyle fechou os olhos e, pela primeira vez em toda a sua vida, ele não ouviu o barulho ensurdecedor da vingança, mas o som eterno, tranquilo e profundo de sua própria respiração, unida ao ritmo perfeito do universo.